Já se perguntou o que acontece com os Teslas depois que eles morrem? Estou falando sobre os carros elétricos que são considerados perda total nos Estados Unidos. O vídeo de hoje vai surpreender a maioria das pessoas. Estamos investigando por que os Teslas acidentados estão indo parar na Ucrânia, de todos os lugares, na operação secreta que os vende e envia para o exterior, e por que isso causará um aumento astronômico nos seguros de carros nos Estados Unidos em um futuro próximo. A propósito, muito tempo e pesquisa foram dedicados para criar este vídeo, e eu realmente quero saber o que você pensa, então por favor comente abaixo e se expresse. Em um dia qualquer no verão passado, um homem em Vancouver recebeu uma notificação estranha em seu telefone. O alerta dizia que seu Tesla modelo Y estava na Ucrânia e precisava de sua ajuda. Mas aqui é onde as coisas ficam estranhas. Este era o mesmo Tesla modelo Y que o homem havia enviado para o ferro velho, para nunca mais lembrar dele. No entanto, agora ele estava ouvindo falar dele novamente. Anteriormente, seu carro elétrico havia sofrido um grave acidente na rodovia, com danos extensos. O homem, sendo um mecânico, sabia que nenhum mecânico colocaria um reparador em risco com aquele tipo de dano. Como os veículos elétricos apresentam riscos sérios de choques, incêndios e fumaça tóxica quando danificados dessa forma, o homem conversou com sua seguradora, e ambos concordaram que era hora de aposentar seu carro elétrico. Ele deu suas últimas palavras ao amado carro quando enviou para o depósito de sucatas, e isso foi o fim, pensou ele. Mas meses depois, sem aviso prévio, ele recebeu uma notificação em seu aplicativo Tesla, dizendo que seu Tesla precisava de uma atualização de software. No início, ele achou que era um erro, mas depois percebeu que seu Tesla modelo Y tinha rodado mais 160 km extras no odômetro e estava totalmente carregado. Se você acha isso louco, fica ainda mais insano. O homem notou que o carro elétrico estava estacionado na Ucrânia, e foi então que viu que seu antigo Tesla havia sido renomeado como Mike. O carro foi encontrado mais tarde em um site de leilões de carros ucraniano, sendo comercializado como tendo sofrido um pequeno dano no Canadá, mas reparado com peças originais da Tesla. No entanto, estava sendo vendido por quase o mesmo preço de um Tesla novo nos Estados Unidos. Se acha isso bizarro, espere até ouvir o que aconteceu com outro homem. Este homem possuía um Model X. Após um acidente, o carro elétrico foi considerado perda total e enviado para o cemitério de veículos elétricos. Meses depois, o homem recebeu uma notificação dizendo que seu Tesla Model X estava online. Em uma reviravolta ainda mais estranha, ele viu que o Tesla ainda estava conectado usando suas credenciais de login. Ele conseguiu identificar sua localização na Ucrânia. A parte favorita da história é que não apenas seu Tesla estava conectado com suas credenciais, mas o novo proprietário estava ouvindo música usando a conta pessoal do Spotify do proprietário original. O proprietário original postou essa história bizarra nas redes sociais e, como você pode imaginar, o post viralizou com mais de 20 milhões de visualizações até agora. E, é claro, a pergunta na mente de todos é como isso é possível? Bem, acontece que o carro foi colocado em um site de leilões chamado Copart com um título de salvamento. Foi comprado em leilão sem o conhecimento do proprietário e enviado para a Ucrânia. O homem entrou em contato com a Tesla, que deu a ele instruções passo a passo sobre como remover sua conta do Model X. O problema era que um dos passos exigia inserir as informações do novo proprietário, que obviamente o proprietário original não tinha. Aqui está a terceira história verdadeira que se desenrola de maneira semelhante. A apólice de seguro do terceiro homem considerou seu Tesla como perda total devido a uma combinação de altos preços de venda em leilões da Tesla e a insistência da seguradora de que o Tesla precisaria de uma bateria totalmente nova, mesmo que, segundo o proprietário original, a bateria não estivesse danificada. Apesar de tentar persuadir a seguradora, a empresa não cedeu, então o homem teve que dizer adeus ao seu Tesla. Então, um dia, como você já deve ter imaginado, o proprietário original recebeu uma notificação em seu aplicativo Tesla que dizia atualização de software concluída. Foi quando ele percebeu que seu Tesla havia sido renomeado. Depois de tentar localizar o carro, ele eventualmente encontrou sua localização a meio caminho entre Lviv e Kiev. Se você está se perguntando por que todos esses Teslas totais estão sendo enviados para a Ucrânia, acredite ou não, isso não é algo novo, está acontecendo há anos. Depois que um mecânico norte-americano considera um Tesla irreparável ou não vale o risco de reparo, o carro elétrico geralmente é enviado para um ferro velho. No entanto, alguns ferros velhos descobriram que podem ganhar mais dinheiro vendendo veículos elétricos danificados em leilões do que vendendo as peças. Por isso, muitos Teslas acidentados cruzaram o oceano para outros países. A Ucrânia é um ponto quente porque os mecânicos ucranianos não têm problema em trabalhar
trabalhar em veículos elétricos danificados. De fato, essa prática se tornou tão comum que alguns mecânicos ucranianos até fizeram disso sua especialidade. Isso ajudou a aumentar parcialmente a quantidade de novos veículos elétricos nas estradas ucranianas, apesar do fato de o país estar no meio de uma guerra. Se você não acredita em mim, basta olhar para as estatísticas. A questão é que a Ucrânia tem leis e regulamentações diferentes sobre o que é considerado perda total. Um carro elétrico que é considerado perda total nos Estados Unidos não é considerado perda total na Ucrânia. Atualmente, poucos fabricantes de automóveis vendem novos veículos elétricos na Ucrânia, mas a quantidade de veículos elétricos recém-registrados é de 9% em todo o país. Isso é mais ou menos a mesma porcentagem que tem nos Estados Unidos e o dobro da quantidade de registros de veículos elétricos em países vizinhos como Polônia e Tchequia. De fato, estudos descobriram que a maioria dos veículos elétricos recondicionados na Ucrânia foram enviados diretamente da América do Norte. Acredite ou não, a Ucrânia é um dos 3 principais destinos para veículos de passageiros usados, ao lado da Nigéria e dos Emirados Árabes. Esses países têm muitos revendedores de carros profissionais. Em geral, leva de 1 a 5 meses para um carro danificado da América do Norte chegar a um porto próximo. Para a Ucrânia, costumava ser o porto de Odessa no Mar Negro, mas, devido à guerra, muitos veículos agora entram por Klaipėda, que é a terceira maior cidade da Lituânia, às margens do Mar Báltico, ou por Koper, na Eslovênia, no Mar Adriático. Uma vez que um veículo chega a esses portos, ele é transportado para a Ucrânia por caminhão. Uma vez na Ucrânia, ele vai para uma oficina de reparos e pode sair parecendo novo, o que pode levar de 1 semana a 1 ano, dependendo da extensão dos danos e da disponibilidade de peças. Ivan Malikowski é apenas um dos muitos mecânicos em toda a Ucrânia que não tem medo de colocar as mãos na massa para consertar Teslas danificados enviados do exterior. Aparentemente, ele conserta cerca de 100 Teslas por mês, quase 3 por dia, e cerca de 20% deles vêm do exterior. Atualmente, ele está servindo nas Forças Armadas da Ucrânia. Então, enquanto está ausente, de 6 a 10 pessoas continuam a trabalhar nos veículos elétricos. Quanto à bateria de carro elétrico, é uma criação muito complicada, composta por milhares de células individuais únicas que armazenam e liberam a energia usada para dirigir o carro elétrico. Mas uma bateria de carro elétrico pode ser usada para alimentar muito mais do que apenas um carro elétrico. É por isso que, quando Ivan e sua equipe recebem uma bateria de carro elétrico danificada para reparo, eles a desmontam e reutilizam as células. Agora, a bateria de carro elétrico que alimentava seu Tesla está alimentando um scooter elétrico e até drones de guerra. A maioria dos Teslas que você vê nas estradas ucranianas agora esteve envolvida em algum tipo de acidente na América do Norte. Agora, a maioria das pessoas pensa em países amigos dos veículos elétricos, e a Ucrânia normalmente não está na lista. No entanto, atualmente, a Ucrânia possui uma rede pública de carregamento de cerca de 11 mil carregadores, mais do que todo o estado de Nova York e o dobro do que existe na Polônia. Não apenas os preços altos dos combustíveis estão levando os motoristas ucranianos para os veículos elétricos, mas o governo também está incentivando com incentivos. Desde 2018, o governo ucraniano removeu a maioria dos impostos e taxas alfandegárias sobre a importação de veículos elétricos usados. Curiosamente, os Teslas estão se tornando tão comuns na Ucrânia que se tornou uma piada que as pessoas pobres no país dirigem carros elétricos, enquanto os ricos dirigem carros a gasolina. Apesar da guerra que se aproxima de seu segundo ano, a frota de veículos elétricos da Ucrânia dobrou desde julho de 2021. O sucesso da Ucrânia é um fracasso para as seguradoras norte-americanas. A realidade é que a cada ano, os reparos em veículos elétricos mais recentes ficam cada vez mais caros devido às características cada vez mais complexas e tecnológicas. Além disso, há uma escassez de técnicos de veículos especializados em veículos elétricos, razão pela qual as seguradoras estão rápidas em considerar os veículos elétricos danificados como perda total. Acredite ou não, nos Estados Unidos, os veículos elétricos têm mais probabilidade de serem considerados perda total do que os carros a gasolina. Eles também são mais propensos a serem considerados irreparáveis, mesmo após um acidente leve. A realidade é que a maioria dos veículos elétricos simplesmente não é tão fácil de reparar quanto os veículos movidos a gasolina. Além disso, há um debate global sobre o que fazer com a bateria de carro elétrico após um acidente. Atualmente, não há um padrão global da indústria para medir a saúde da bateria. Outro fator é que os ferros velhos americanos não são grandes fãs de carros elétricos. Ao contrário dos carros a gasolina, desmontar uma bateria de carro elétrico requer muito equipamento, trabalhadores e espaço, principalmente devido aos riscos de incêndio ao armazenar células de íon de lítio que queimam a mais de 3.000 graus Fahrenheit. O desmantelamento de uma bateria de carro elétrico geralmente é complicado, e os veículos elétricos geralmente têm trens de
força mais simples com mais plástico e componentes de carroceria maiores e pré-fabricados, que não são fáceis de separar. Em veículos elétricos que têm a bateria integrada à estrutura do carro, é ainda mais difícil desmontar ou reparar. Tudo isso para dizer que o lixo de um homem é o tesouro de outro. Então, pense sobre isso por um momento. Se as seguradoras estão rápidas em considerar veículos elétricos acidentados como perda total, estão pagando muito dinheiro aos motoristas. E quem paga por isso? No final, são os consumidores segurados. A aposta é que, à medida que as vendas de veículos elétricos cresçam, os prêmios de seguro aumentarão astronomicamente para compensar e cobrir os veículos elétricos totais. E isso é além do fato de que os prêmios de seguro para veículos elétricos são geralmente mais altos do que para carros a gasolina. Se você possui um carro elétrico agora ou está pensando em adquirir um, deve se preocupar com seus dados indo para o exterior quando ou se totalizar um carro elétrico. Bem, se você tem um Tesla e está logado em suas contas do Google, Netflix e Spotify no carro, você deve sair das suas contas antes de se despedir. Mas e se você totalizar seu carro sem a oportunidade de sair? Nesse caso, há uma quantidade substancial de dados e informações pessoais que provavelmente permanecerão armazenados em seu veículo elétrico mesmo após um acidente. Qualquer dado pessoal que ainda esteja em seu veículo ao ser enviado para o exterior cairá nas mãos do próximo proprietário do seu carro elétrico. Lembra do mecânico de Vancouver? Ele contatou o suporte da Tesla para saber o que fazer, e a Tesla o aconselhou a alterar as senhas de sua conta. Curiosamente, nos Estados Unidos, está aumentando a pressão para evitar ou reduzir o envio de veículos elétricos danificados para o exterior. Existem muitas razões diferentes para isso. Imaginem o desastre se um carro elétrico danificado pegar fogo em um navio de carga. Outros críticos são contra o descarte de resíduos eletrônicos em outros países, em vez de reciclá-los ou reutilizá-los nos Estados Unidos. Afinal, existem minerais valiosos dentro das baterias de carro elétrico que poderiam ser usadas, e lá existem startups de reciclagem de baterias em todo o país, embora algumas delas tenham fechado recentemente. A questão é que, neste momento, elas mal recebem baterias usadas para reciclar. Então, me diga, você ficou surpreso ao saber que Teslas acidentados estão indo parar na Ucrânia? Por favor, compartilhe comentando abaixo. Se gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado pelo seu apoio.